Bem-vindo a todos que estão aqui conosco, aqueles que estão nos visitando também, sejam bem-vindos. Que bom nós estarmos juntos nesse tempo, um tempo em que nós separamos para louvar ao nosso Deus, engrandecer o seu nome, para ouvir da sua palavra, crescermos juntos em comunhão e oração. Antes de nós começarmos a nossa adoração ao Senhor, vamos ter alguns avisos rapidamente aí. Então, no dia 11 de outubro, às 8 horas da manhã, temos o bazar. Nosso bazar que vai acontecer aqui na igreja. Se você quiser contribuir com alguma peça, você pode trazer. E se você quiser também adquirir alguma coisa, aí você vem no dia aí, né? Se você quiser contribuir, pode contribuir em qualquer momento. Mas se quiser adquirir, tem o dia aí, 11 de outubro, para você participar, tá bom? Então já põe aí no seu calendário. Também temos o nosso encontro de jovens, dia 18 de outubro. Não é esse sábado agora, é no sábado seguinte, tá? Então dia 18, o encontro de jovens será aqui na igreja mesmo. Venha participar. Ah, mas jovens é até quantos anos? É um estado de espírito, né, queridos? É aquele negócio assim no coração, né? Paulão é jovem até hoje, olha lá, Paulão, você viu? Marquinho puxando o saco aí, ele quer desconto numa van, eu acho. É isso aí, queridos. Então, encontro de jovens, dia 18 de outubro, tá bom? Às 7h30 aqui na igreja mesmo. Também lembrando que nós estamos com os nossos pequenos grupos aí na ativa, tá? Se você quer participar de um pequeno grupo, fale com o Ranieri. Levanta a mão aí, Ranieri. Fala lá com o Ranieri. Isso, aí já ficou de pé mesmo, que é para o pessoal não confundir, né? Fala com o Ranieri, tá bom? Que ele vai te ajudar a encaixar num grupo aí. A gente dá um jeito, viu, gente? Deixa a gente resolver seu problema. Joga o problema pra gente que a gente resolve. Ah, eu posso tal dia, mas só posso 500 metros da minha casa. A gente dá um jeito. Tá bom? Então fala com a gente, fala com o Ranieri aí, a gente te coloca num grupo aí, tá bom? Todos eles são maravilhosos, gente, todos os grupos, não é não? O de quarto é um pouquinho mais maravilhoso, mas os outros também são ótimos, gente. São maravilhosos. Tem mais alguma coisa aí, Jenny? Não? Então deixa eu dar mais 2 avisos. Ontem nós tivemos aqui, ontem à noite, o lançamento do livro Uns aos Outros, escrito pelo Ranieri. E além de termos um evento de lançamento com música, poema, conversa, roda de conversa, né? Audiovisual, tem até vídeo, né? Tem tudo. Nós tivemos também uma noite de autógrafos e com venda dos livros, né? E temos livros desse aí também. Então, se você quiser adquirir, no final do culto, procura o Ranieri aí, que ele vai estar com os livros aí para você adquirir, tá bom? É R$42,90 no Pix e no cartão R$44,90. Isso, tá? Então, no cartão tem uma taxinha de R$2 aí, tá bom? E também nós vamos ter batismo, tá bom? Então, se você tem vontade, nós não temos a data ainda, eu anuncio a data, mas se você tem vontade de se batizar, não foi batizado ainda, me procure, fala comigo depois do culto, ou em algum outro momento aí, manda uma mensagem no WhatsApp, alguma coisa, que aí eu coloco o seu nome para quando a gente começar nossas turmas de batismo, a turma de aulas de batismo, a gente te avisa, tá bom? Então fala comigo que a gente já te coloca aí na lista, tá bom? Amém, meus queridos? Vamos orar então para iniciarmos nosso momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pelo seu amor, pela sua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus soberano, grandioso, o Rei de todo o universo, que não permanece distante de nós, mas se aproxima de nós em amor, para nos alcançar com a tua graça, nos resgatar do pecado, das trevas e nos trazer para o reino do seu Filho amado. Que o Senhor, ó Deus, seja exaltado nessa noite, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Eu queria convidar você que pode a ficar de pé para nós começarmos o nosso momento de
louvor e adoração. Obrigado, Senhor, por esse tempo e por essa noite que nós traremos à memória, Deus, o teu sacrifício, Pai. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. Obrigada, Senhor, porque quando nós estamos juntos, Pai, tantas coisas são possíveis. Inclusive, Deus, trazer a memória de que nós estamos voltando para um lugar que é viver contigo eternamente, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós podemos dedicar o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, Pai. E nós queremos dedicar, Deus, a nossa noite de hoje, trazendo à memória o Teu sacrifício, Pai. E dedicar todo o som, toda a nossa voz, Senhor, todo louvor que nós podemos dedicar ao Senhor, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus.
a Ti, Senhor, todo som e toda a nossa voz, Pai. A Ele todo som e todos nós, a Ele todo tom e toda voz, em glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós podemos louvar o Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Os irmãos podem se assentar. O Senhor não poupou o seu próprio Filho, mas entregou a nós por seu amor. E é nisso que nós vamos meditar nesse momento em que vamos participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é esse momento de celebração, de memória da morte de Jesus Cristo, que antes do seu sacrifício, antes da sua entrega, sentou-se com os discípulos, partiu o pão, tomou do vinho, dando um novo significado à refeição pascal e legando a nós, uma vez que ordenou que nós fizéssemos dessa maneira também. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, que não era um dos que estavam assentados com os discípulos e com Jesus naquele dia e naquele episódio chamado de última ceia, o apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse, isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. A ceia do Senhor, ela é tomada em memória de Jesus Cristo e do que Ele fez. Nos lembramos do seu corpo e do seu sangue, entregues na cruz por nós. Mas ela não é só uma lembrança, como também é uma imitação. Na ceia do Senhor, nós imitamos o que Jesus fez. Imitamos o que fizeram os discípulos ali com Jesus Cristo. Tanto que o apóstolo Paulo, ensinando os coríntios, em outro momento, ele já não era das testemunhas oculares, ensinando um outro grupo, mais distante ainda, fala, não, façam desse jeito porque eu recebi isso de alguém. E há uma sequência de imitações de Jesus na ceia até os nossos dias, por toda a história da humanidade até agora. Com mais ou menos precisão, mas com o mesmo espírito. E por que isso é importante? Porque a ceia do Senhor, como uma das ordenanças que Jesus Cristo deixa a nós, ela é realizada como essa cerimônia, como esse ritual. E rituais são importantes para conferir a nós identidade. Uma identidade baseada sempre naquilo que Jesus fez. Ou seja, imitamos a Jesus na ceia no compromisso de imitarmos a Ele todos os dias. Imitamos a Jesus na ceia com o compromisso de viver uma vida que mais e mais tenta imitar a vida de Cristo. Por isso que participar da ceia não é apenas comer do pão e beber do cálice. É muito mais do que isso.
Porque exige de nós aquilo que o próprio apóstolo Paulo falou aqui nessa carta: um discernimento, uma compreensão. A compreensão do corpo de Cristo. O que significa isso? Significa compreender, sim, o que a ceia significa. Compreender, sim, o que é o pão e o que é o cálice. Compreender também a realidade da encarnação e da entrega de Jesus. Mas compreender também que ceia do Senhor se toma sempre num contexto de corpo. Se toma sempre num contexto de comunidade que tem Jesus por cabeça. Sempre. Então é sério. É sério. É sério participar da ceia. Porque nós não estamos apenas comendo um pouquinho de carboidrato com glúten para aqueles que ficam preocupados com as composições das coisas. Mas a gente está dizendo: eu sou parte do corpo de Cristo. Isso dá a nós uma série de alegrias e até de privilégios. É bom ser do povo de Deus, é bom ser do corpo de Cristo, mas também impõe a nós uma série de deveres no corpo. Muito diferente dos deveres que às vezes a gente acha que nós temos. Deveres ultra-religiosos. Não, o dever de, uma vez que eu entendo que sou parte do corpo, eu cuido do corpo, porque eu sei que quando um membro adoece, o corpo todo padece. Quando parte do corpo tem necessidade, eu sei que faz parte de ser parte do corpo, contribuir na edificação, no cuidado, no sustento, no ânimo espiritual. Então, participar da ceia do Senhor nos coloca nessa grande cadeia de imitação de Jesus, no decorrer da história, nesse sentido do tempo, mas também nos coloca numa união muito mais ampla, no sentido do espaço, em que estamos unidos com o corpo de Cristo em todos os lugares desse planeta. É sério. Numa época em que a gente não quer muito se comprometer com os outros, a gente está fazendo um compromisso com gente que a gente nem conhece. Mas o compromisso de agir pelo bem de todos, porque somos todos parte de um mesmo corpo. Se você discerne isso pela fé em Jesus Cristo, coma do pão e beba do cálice. Porque essa fé em Jesus é que assegura que isso pode ser realidade. Não é simplesmente uma confiança muito grande de que todas as pessoas do corpo de Cristo são muito boas. Não. O que não falta é escândalo no corpo de Cristo. O que não falta é gente fazendo coisas com a gente se envergonha. Ai, meu Deus, ainda diz que é crente. Aí faz assim, né? Mas é uma fé em Cristo que escolhe o seu corpo, que age através do seu corpo, que sustenta o seu corpo e que age também através de nós. Amém? Então, nesse momento, nós vamos fazer aquilo que o apóstolo Paulo pede aos coríntios e que é pedido a nós também. No versículo 28 desse mesmo capítulo diz: examine cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. E nós vamos fazer isso. Nós vamos examinar a nossa vida, tentando encontrar em nós aquilo que em nós não corresponde a quem Jesus é. Porque se nós somos parte do corpo de Cristo, toda a nossa vida tem que estar correspondente ao que o cabeça quer. Encontrei algo que não está do jeito que Jesus é. Confessa, se arrepende e coma do pão e beba do cálice. O texto não diz assim: examine o homem a si mesmo, então, dependendo das condições, escolhe se vai comer ou não. É examine e coma e beba. Não tem outra escolha. Não é assim, será que hoje eu já estou em condição? Puxa, mas mês passado eu já não comi. Não existe isso, gente. Chegar o diácono para entregar assim, vai falar assim, hoje eu não estou em condição. Não, em condição a gente não está nunca. A questão é se eu entendo isso, me arrependo, confesso e tenho o compromisso de ter Cristo vivendo através de mim. E por essa fé que eu como do pão e bebo do cálice. Não porque eu digo assim, não, Senhor, hoje eu estou bem. Posso comer isso aqui que não vai me consumir, né? Eu posso comer aqui que eu sou uma pessoa
impura. Não. Eu posso comer e beber porque o Senhor me perdoou. Coma do pão e beba do cálice. Amém? Vamos orar então, queridos. Fale com o Senhor aí. Faça o seu autoexame. Examine cada um a si mesmo. Quero chamar já os irmãos que vão participar do serviço da ceia para estar aqui à frente. Eles vão ajudar na distribuição dos elementos. E vão fazer o seu exame aqui também. Oremos. Senhor nosso Deus, te damos graça pelo pão, representando o corpo de Jesus Cristo, preso no Calvário, na cruz do Calvário, entregue por nós, tomando o lugar dos nossos corpos. Louvamos o teu nome, ó Deus, por fazer-nos, ó Pai, corpo de Cristo, igreja do Senhor. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em memória de Cristo, comamos do pão. Oremos. Louvamos o teu nome, ó Pai, e te damos graças pelo cálice representando o sangue de Jesus Cristo, derramado em favor de nós na cruz do Calvário. Sangue precioso que compra para nós uma herança que não se desfaz, que paga o nosso pecado e que nos justifica de uma vez por todas. Louvamos o teu nome, ó Pai, por tão grande salvação. E rogamos, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça na fidelidade e no amor, mesmo que seja exigido de nós que derramemos o nosso sangue em favor do Senhor e dos nossos irmãos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Em seguida pegou o cálice, deu graça e ofereceu aos discípulos, e todos beberam dele. Em memória de Cristo, bebamos do cálice. Então lhes disse: isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. E como último ato de imitação daquela noite, nós vamos também cantar um hino, celebrando a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem se assentar, e eu quero chamar aqui à frente as crianças, para nós orarmos por elas. Amém. A criançada aí. Vamos orar, queridos? As crianças vão agora aprender com as professoras, que estão já ali esperando elas. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra, ó Pai, tão poderosa, rica, sábia, alcance-nos, ó Deus, e toque os nossos corações, desde aqueles mais novinhos até os mais experientes. Que sejamos formados no fundamento da Tua palavra, Pai, hoje e sempre. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vocês podem acompanhar as professoras lá. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, 1 Pedro 2. Nós leremos o texto que vai do versículo 4 até o versículo 8. E sim, nós estamos deixando talvez os dois versículos mais famosos desse trecho, que é o 9 e 10, para falarmos exclusivamente sobre ele outro dia. Hoje nós vamos falar do versículo 4 ao versículo 8,
do capítulo 2 de 1 Pedro. 1 Pedro 2, de 4 a 8. Diz assim a palavra de Deus, 1 Pedro 2, de 4 a 8, diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque rejeitam a mensagem, algo para o qual estavam destinados. Essa é a palavra de Deus dada pelo apóstolo Pedro a todos aqueles que ele chama na sua epístola de crentes, cristãos, irmãos da dispersão. Gente espalhada por tantas regiões diferentes do mundo conhecido da época, especialmente ali da região do Mediterrâneo. Ele escreve essa carta para um grupo muito grande de cristãos. E aqui ele usa algumas imagens de pedra. Algumas imagens de pedra. Ele fala de Jesus Cristo como sendo uma pedra. E que pedra é Jesus Cristo? Talvez nós poderíamos falar de Jesus como uma pedra preciosa. Seria algo não inédito no texto bíblico, já que o reino de Deus foi comparado com uma joia, uma pérola de grande valor. Mas não é essa imagem que Pedro escolhe aqui. Porque ele não está falando de Jesus apenas como um tesouro que nós possuímos e colocamos no nosso bolso. A forma como Pedro coloca aqui a respeito do Senhor Jesus Cristo, sendo uma pedra, é a de Jesus como uma pedra angular. Pedra angular é aquela que sustenta uma construção. Não é exatamente um alicerce. Há usos diferentes de uma pedra angular, mas para você ter uma ideia, quando você faz um arco, sabe aqueles arcos, né, que se faz em construção? Antigamente fazia-se aqueles arcos de pedra. E aquele arco não cai. E arcos que sustentam pontes, inclusive, sabe aquelas pontes que são sustentadas por arcos? Como é que ela não cai, não é? Porque tem uma pedra ali no meio, que encaixa, e que ela ajuda a fazer com que a força para baixo e as forças dos arcos segurem a estrutura toda para cima. Por isso que dá para construir construções gigantescas, todas arqueadas, como o Coliseu, por exemplo. Todinho arqueado e ficava de pé. Pelo menos uma boa parte dele ficou de pé, né? Outra parte já não está mais tão de pé assim. Essa pedra, que sendo uma pedra, sustenta tudo, ainda que seja uma pedra só. Jesus Cristo é essa pedra angular, sem o qual o edifício todo desmorona. A pedra que, se não estiver bem posicionada e que, se não for de fato confiável e resistente, não sobra pedra sobre pedra, não sobra mais nada. Mas Pedro, cujo nome significa pedra também, escolhe falar sobre isso de uma maneira que não nos deixa escapatória e que coloca sobre nós algumas exigências. Porque o que o texto está dizendo aqui nada mais é do que
sobre o discipulado. Quando eu falo discipulado, talvez na sua cabeça venha logo a ideia de uma convivência com alguém mais experiente na fé e que vai te indicar uma caminhada. Ou talvez você já está pensando direto nos nossos pequenos grupos, que são ambientes de discipulado. Talvez você tenha pensado em alguém que no início da sua caminhada da fé foi alguém importante no seu ensino. Mas discipulado não é isso, meus queridos. Isso aí pode ser chamado de um programa de discipulado. Seja ele formal ou informal, estabelecido ou orgânico. É um programa de discipulado. O discipulado, de fato, é a característica daquele que é um discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus? Todos nós que cremos em Jesus Cristo. E o que quer um discípulo em relação ao seu mestre? O discípulo quer ser como o mestre. Pedro está falando sobre isso nesse texto. Porque ele diz, à medida que nós nos aproximamos da pedra viva, também somos feitos pedras. Entendeu? Há um processo de assemelharmos-nos com Cristo. Ao nos aproximarmos dele, a pedra viva, nós também vamos nos tornando pedras. Não é a ideia de petrificação, de imobilidade, não é essa a ideia que ele está trazendo aqui. É a ideia da sustentação. É a ideia da edificação. Nós nos aproximamos de Jesus, que é a pedra viva, e nós também vamos nos tornando a semelhança dele. Esse é um processo natural e indispensável do discipulado a partir da fé. Todos nós devemos querer não apenas ir para o céu e que nada mude, mas queremos ser feitos mais e mais à semelhança de Jesus. Por isso, a ideia de uma pedra angular é tão poderosa aqui, porque ela coloca sobre nós a exigência de uma edificação. A exigência de uma edificação. Pedra angular só é angular porque tem edifício, porque tem edificação. Senão era só uma pedra qualquer. Há uma necessidade de nós encararmos a fé como o início de um processo de nos assemelharmos com Jesus. E a gente não pode parar nesse caminho. E às vezes a gente para. Às vezes a gente para. Mas a gente não pode parar. E talvez você reconheça que você está parado agora. E talvez você reconheça, e a palavra da ceia não foi à toa que tinha a ver com isso que nós falamos agora, talvez você tenha reconhecido isso agora. De fato, eu estou num processo de imitação de Jesus e eu parei de imitar a Jesus. Talvez a fé cristã para você virou uma coisa simplesmente rotineira. Uma prática que envolve outras práticas que se sucedem num tempo determinado, que você pode chamar de semana. A minha semana é marcada de alguma maneira pelas atividades que eu faço dentro do que é fé. Isso pouco tem a ver com emoção, tá, queridos? Ainda que possa ter a ver com emoção. Um sinal que você pode ter é, já não me comove tanto as canções, não precisa comover, não é tão importante assim. Mas talvez no passado a sua comoção tinha a ver com a autenticidade da sua experiência, e não um mero emocionalismo. Mas não é essa a questão é andarmos mais como Jesus. E onde no texto fala que esse processo é importante? Onde no texto fala que não tem como escolher ser de outra maneira? É porque ele diz que nós vamos nos tornando pedras vivas à medida que nos aproximamos dele, para sermos utilizados na edificação. Para sermos utilizados na edificação. Significa que em Jesus nós temos um propósito. Em Jesus nós temos um propósito. E veja, eu não estou dizendo que em Jesus nós temos propósitos. Até podemos ter.
até podemos identificar dentro do reino de Deus, por causa dos nossos dons, caminhos em que nós somos utilizados com mais frequência pelo Espírito. Tudo bem. Mas há um propósito que unifica todos nós. E que propósito é esse, meus queridos? E o que me faz, às vezes, ter um pouco de medo dos caminhos dos cristãos é o quanto essa pergunta, que é óbvia, pode não ter uma resposta óbvia. Pode não ser tão clara assim. Por isso eu não vou pedir para nenhum de vocês responder. Para não correr o risco de humilhar ninguém aqui. Brincadeira. Porque a pergunta é, qual é esse nosso propósito? Ela tem uma resposta nesse texto. Nós temos o propósito de edificarmos um templo, um santuário, onde são oferecidos sacrifícios espirituais. Em outras palavras, o propósito da nossa vida é adorar a Deus. É que a nossa vida seja um culto a Deus. Até porque, se nós somos pedras vivas desse templo, não existe mais aquele negócio de adorar na igreja, porque eu sou pedra viva de um templo que está o tempo todo nesse templo. O tempo todo edificando esse templo. Não esse templo aqui. Não esse. Mas a morada espiritual. Já que a palavra de Deus nos fala, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, que nós somos o templo do Espírito. Nós somos o templo do Espírito. Entendeu, meus queridos? Então, se esse é o propósito de todos que se aproximam de Jesus, não tem outra maneira de ser. Não tem outra coisa que eu queira para a minha vida, senão ser uma pedra cada vez mais adequada à adoração a Deus. E é claro que o apóstolo Pedro está trazendo aqui uma série de imagens sobre o templo, porque grande parte dos seus leitores são judeus distantes do templo. São judeus da dispersão, eles estão longe do templo. E eles podem estar se perguntando, o que eu faço? Continuo indo ao templo todos os anos? E Pedro está falando, não, vocês são as pedras do templo. Não é se aproximando de Jerusalém, mas é se aproximando de Jesus. Aproximando-se de Jesus, nos tornamos pedras vivas que estabelecem um santuário em que Deus é adorado com sacrifícios espirituais. Meus irmãos, se o cristão não vai à montanha do templo, a montanha vem ao cristão. Nós somos feitos pedras vivas por nos aproximarmos de Jesus. Se não estava muito claro para você que o propósito da sua vida é esse, que Deus seja glorificado em você, entenda isso agora. Esse é o propósito da sua vida, que Deus seja glorificado. Glorificado no nosso viver. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo fala isso, que o Senhor seja glorificado no meu corpo, quer com a minha vida, quer com a minha morte. Que Ele seja glorificado. Escrevendo aos Coríntios, ele fala, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então, se a gente botou o pé nessa caminhada chamada fé, nós estamos cada vez mais próximos de Jesus e cada vez mais formados segundo a adequação da adoração a Ele. Discipulado. O discipulado é a caminhada de um pecador se tornando um adorador. É um pecador se tornando um adorador. É uma pedra largada se tornando pedra na edificação de um templo espiritual. Qual é a alternativa a isso, meus queridos? Então depois, o apóstolo Pedro muda a imagem da pedra. E ele usa textos do Antigo Testamento de uma maneira muito engenhosa, bonita, poética e sábia, para falar sobre Jesus como a pedra no qual nós colocamos a nossa confiança. Sim, Jesus como a pedra angular. E ele diz, essa é a pedra angular. Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado.
Nós não seremos envergonhados por confiarmos em Jesus. Então nós que confiamos em Jesus, nós que cremos em Jesus, colocamos toda a nossa confiança nessa pedra que não vai deixar o templo cair, que não vai deixar o edifício ruir. Essa pedra que sustenta, nós podemos confiar nela. Nós podemos confiar nela. Mas ela não é uma pedra que todo mundo confia. Ela não é uma pedra que todo mundo acolhe. Então ele, em seguida, usando mais 2 textos do Antigo Testamento, ele fala: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Porque ele foi rejeitado, mas se tornou a pedra angular, se tornou a pedra mais importante. E em seguida, ele fala: uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. Meus irmãos, entenda a dureza disso que está sendo dito aqui. Se confiamos em Jesus, jamais seremos abalados, porque Ele é uma pedra angular que sustenta, que ninguém que confia nele será envergonhado. Mas se rejeitamos a Jesus, Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo, é a pedra de tropeço que nos faz cair. Você sabe o que isso significa? Que a mensagem do Evangelho, que traz a nós um fundamento para confiarmos toda a nossa vida, é também aquela que, quando nos alcança, gera a oportunidade de rejeição. Paulo também usa imagens assim. Ele fala: para vocês, esse evangelho é um cheiro delicioso, um incenso. Mas para aqueles que estão morrendo, é um cheiro de morte. O mesmo aroma. O mesmo evangelho. Para aquele que confia é a salvação. Para aquele que rejeita é a perdição. Estão entendendo isso, meus queridos? Jesus Cristo é a salvação daquele que nele crê. E de quem o rejeita, Jesus Cristo é a perdição. Alguém fizer um corte agora, eu falo: Jesus Cristo é a perdição, aí eu que estou perdido, né? Eu falo: não faça essa maldade. Mas é isso que esse texto está falando. Para quem confia em Cristo, Ele é a salvação. Para quem o rejeita, Ele é a perdição. Ele é a pedra de tropeço. Então não tem como, meus queridos, nós temos um tipo de escolha por Jesus que é uma escolha moderada por Jesus. Não tem como. Não tem como nós termos um tipo de convivência da fé, um tipo de adoção meramente intelectual da fé. Não tem como nós entendermos verdades bíblicas e até afirmarmos a sua veracidade se ela não nos forma a imagem da pedra viva que é Jesus Cristo. É um compromisso para além de simplesmente professar no que cremos. Não tem como. Então o desafio para a nossa vida é que nós, de novo, coloquemos no centro do nosso viver a glória que é devida a Deus através de Jesus Cristo. É entendermos esse grande propósito da nossa vida de que Deus seja glorificado em nós. Porque é isso que ilumina cada aspecto do nosso viver. Lembra o que eu falei na semana passada? Muitas dessas pessoas estavam sofrendo tribulação. Pedro mesmo fala para eles: olha, veja bem, nós temos uma esperança que não desaparece, uma alegria que nos aguarda. Ainda que seja necessário por um breve tempo, sofremos. Eles estavam sofrendo. E alguém poderia dizer: o propósito da minha vida é ser feliz, portanto, o cristianismo não me ajuda nada nesse propósito. Tudo bem, se é isso que você entende, toma teu rumo, segue seus caminhos. Mas não é isso que a Bíblia promete. O que a Bíblia promete é que o propósito da vida é que Deus seja glorificado em nós. E sendo glorificado em nós, nós estaremos cumprindo, quer na alegria, quer na tristeza, a vocação da humanidade. Ser parte da criação que adora ao Senhor. O trecho que nós lemos hoje não tem ainda o aspecto que tinha já no texto
da semana passada, dessa grande esperança, dessa grande herança que nos aguarda, no qual nós confiamos e nos alegramos. Mas você sabe que tem essa esperança. Então, enquanto estamos nesse mundo, tendo alegrias e tristezas, dores e celebrações, nós submetemos cada um desses episódios ao crivo da glória de Deus. Como glorifico a Deus quando sofro injustiça? Como glorifico a Deus quando tenho uma perda? Quando glorifico a Deus quando tenho uma má notícia? Como glorifico a Deus quando tenho uma boa notícia? Quando me alegro com algo? Quando recebo algo que esperava há muito tempo? Como glorifico a Deus quando me falta? E como glorifico quando me sobra? Essa é uma boa pergunta. Como glorifico a Deus agora? Não é um mero perguntar para quê. Eu sei que existe essa frase e que algumas pessoas gostam muito, né? Não pergunte o porquê, pergunte o para quê, né? Não. A pergunta é como Deus é glorificado nisso. Como Deus é glorificado nisso? Porque o para quê às vezes coloca um outro propósito, às vezes um propósito até concorrente. O para quê às vezes não nos deixa lamentar. Não, eu tenho que encontrar um propósito para isso. E às vezes você não vai achar. Deixa eu já falar. Tem tragédia que atinge a nossa vida que não tem para quê, não. Não tem o que descobrir. O que tem? Na época da pandemia, o N.T. Wright escreveu um texto que foi publicado no jornal inglês que dizia assim: o lamento é o que o cristão faz quando ele não tem respostas. O título era: a igreja não tem uma resposta para a pandemia e nem deveria ter. Difícil, né? E ele diz, a gente esqueceu a arte do lamento. O lamento é justamente glorificar a Deus, indo a Ele com a nossa tristeza, sabendo que a gente não sabe o para quê. Não sabe o porquê. Ainda assim Deus é glorificado. Como me assemelhar mais a Jesus Cristo na minha caminhada? E eu acho que a resposta, ela só pode ser encontrada considerando que Pedro não nos comparou com um instrumento de uma orquestra. Ele poderia nos comparar com um instrumento de uma orquestra, não valeria também? Não funcionaria? À medida que nos aproximamos do grande maestro, somos nós tornados instrumentos de uma orquestra para a glória de Deus. Funcionaria. Só tem um problema, se você tirar a orquestra toda e deixar só o violoncelo toca. Agora, se tirar a construção toda e deixar só uma pedra, não tem construção. No máximo tem ruína. Tem uns sítios arqueológicos que você visita assim e fala, aqui era o templo. Você olha e fala, aqui aonde? O cara fala, não, aqui, ó, nessa pedra. Só sobrou uma pedra. Ruína tem. Não tem construção. Eu não vou encontrar esse propósito de adoração, quer dizer, o propósito já encontrei, mas eu não vou efetuar esse propósito de adoração se eu não considerar que ele só faz sentido na soma das outras pedras que constituem esse santuário a Deus. E aí a gente vai sendo lapidado para encaixar certinho do jeito que Deus quer, na interação e na sustentação da pedra angular para esse grande edifício. O que isso nos diz é que Deus não é plenamente glorificado em mim como Ele é plenamente glorificado em nós. Então não adianta eu olhar para o propósito e falar, o propósito da minha vida é adorar a Deus. O propósito da minha vida é ser uma pedrinha num grande santuário que adora a Deus, com outras pedras vivas que se aproximam de Jesus. É claro que eu espero e tenho certeza que há episódios maravilhosos em que Jesus é glorificado na sua vida
sozinho. Mas nem nesses momentos você é glorificado sozinho. Porque o que te moveu a dar glória a Jesus no momento que você toma uma decisão pela santidade ao invés de tomar uma decisão pelo pecado, uma decisão pela bondade ao invés da decisão pelo egoísmo, uma decisão pelo amor ao invés da decisão pelo ódio, todas as vezes que Deus é glorificado dessa maneira, Ele não é glorificado porque você é uma pessoa especial, alecrim dourado que nasceu no campo. É porque você, na caminhada familiar, foi edificado por irmãos que andaram com você até ali. Queridos, a fé que nós carregamos, ela é como Paulo falou lá no texto da ceia. Eu transmiti o que eu recebi. Nenhum de nós está sozinho. Nenhum de nós pode dizer assim, o Senhor apareceu a mim e me iluminou. Como aqueles filmes de disco voador, lançou um facho de luz sobre mim. Me levou ao céu e agora eu estou aqui, né? Proclamando coisas que nenhum de vocês poderia pensar. Não. Nós fomos edificados uns aos outros, edificamos uns aos outros, fomos edificados uns com os outros, uns pelos outros, para juntos adorarmos ao Senhor. E eu não estou fazendo propaganda do livro do Ranieri, mas poderia fazer porque o livro é muito bom. Uns aos outros, queridos. Nesse santuário. Então veja, a nossa busca por essa santificação, a nossa busca por esse discipulado, sim, exige um olhar muito criterioso sobre a nossa vida. Um desejo muito profundo pelo leite espiritual que nos transforma segundo a imagem de Jesus Cristo, que nos forma segundo essa pedra viva da qual nós estamos nos aproximando. Mas isso não é o bastante. Isso não é o que eu quero. Eu não quero ser o santarrão no meio dos santinhos. Eu quero ser parte de uma santa família, de um santuário que dá e que proclama e que presta ao Senhor sacrifícios espirituais. Esse santuário do qual nós fazemos parte. Eu não quero vir aqui aos domingos orar ao Senhor e falar assim, Senhor, louvado seja o seu nome, porque eu sei que na caminhada da edificação eu tenho lutado e vencido batalhas que antes pareciam invencíveis para mim na tentação. Eu quero junto com os irmãos cantar a Ele todo o som de todos nós, porque é em nós que Ele é glorificado. Eu quero louvar a Deus e dizer, o Senhor é adorado e exaltado, porque o Senhor colocou uma irmã, como a irmã Andressa, por exemplo, para ser extensão da graça do Senhor na vida de uma pessoa que precisa. Não fui eu, pastor, lá visitar, foi ela. Porque colocou o irmão Paulo para testemunhar do evangelho lá na sua empresa. Não fui eu que fui lá pregar com uma mensagem de 3 pontos, foi ele. Porque o Senhor tem sido glorificado, porque Ele tem nos feito pedras num santuário, no qual Ele é exaltado. Então não é o propósito da minha vida, é o nosso propósito como comunidade, porque esse é o propósito para toda a humanidade. Deus chama toda a humanidade para ser adoradora. Nós só somos parte da humanidade consciente disso. E que não só é consciente, mas que crê. E porque crê, vive. Como isso nos coloca em atitudes práticas? Primeiro, eu busco a palavra do Senhor, como nós vimos na semana passada, buscando reconhecer como é esse Jesus, por meio de quem eu quero viver. Segundo, eu caminho com os meus irmãos em edificação mútua. Caminho com os meus irmãos em edificação mútua. Gente, a nossa vida é um pouco sim dar conta do nosso irmão. É um pouco. O problema não está que o seu irmão está preocupado com a sua vida. O problema é que o seu irmão não está preocupado com a sua vida, mas finge que está. Na verdade, ele só quer saber a fofoca. Ou ele só quer pagar de santarrão. Aí está errado. O problema de nós nos preocuparmos com as coisas dos outros não é que a Bíblia não manda isso. Não, ela literalmente manda. Para nós nos importarmos mais com o que é dos outros do que com o que é nosso.
O problema é que isso deveria ser dentro do amor, da busca pelo bem do outro. E não da busca do meu próprio bem, obviamente que não, mas também nem da busca do adequar o outro ao que eu acho que é certo. Não. É da busca de juntos sermos um santuário em que Deus é edificado. Por isso nós devemos juntos zelar pela doutrina, zelar pelo ensino, zelar pela adoração, zelar pela prática correta da vida cristã, zelar pelas nossas liturgias e as formas como nós cultuamos a Deus, porque nós nos preocupamos uns com os outros. A sua vida é da minha conta, a minha vida é da sua conta. Mas não porque eu presto conta para você, mas porque você presta a Deus conta por mim. Estranho, né? Mas é. Um rabino que disse que toda vida é uma resposta a Deus à pergunta: onde está o seu irmão? Talvez ele exagerou um pouco. Toda vida seja um exagero. Mas de alguma forma, muito mais do que a gente queria era isso. Prestar contas a Deus do nosso irmão. Um cuidado com o nosso caminhar, numa busca por crescer na semelhança de Cristo. Um cuidado com o nosso irmão. E se a gente tem um certo enfoque nesse cuidado com o nosso irmão, a gente tem um ambiente em que o próprio irmão pede ajuda. Em que o irmão vem e fala: eu preciso de ajuda, porque eu, de novo, tenho lutado com isso. Eu, de novo, tenho reagido da maneira que eu não devo reagir. Eu, de novo, vejo a carnalidade tomar conta da minha vida. Eu, de novo, vejo tentações vencidas voltando. Nós precisamos cuidar da nossa caminhada, olhando para Cristo, nos assemelhando dele. Precisamos cuidar dos nossos irmãos, oferecendo ajuda na edificação em Cristo. E precisamos adorar. Queridos, tudo que nós fazemos, fazemos para a glória de Deus. Nós somos pedras vivas de um templo espiritual. Maravilha. Então, para que essas pedras aqui? Se tudo que eu faço é para adorar a Deus, para que adorar aqui? A questão é que tudo que eu faço é para adorar a Deus, mas nem tudo que eu faço é só para adorar a Deus. Entende? Tudo que eu faço é para adorar a Deus, mas nem tudo que eu faço é só para adorar a Deus. Eu trabalho para adorar a Deus. Meu trabalho é adoração a Deus. Os reformadores batiam muito nessa tecla. Como é que um sapateiro adora a Deus? Fazendo um bom sapato e cobrando um preço justo. Está glorificando a Deus. Mas o sapateiro também trabalha para ganhar dinheiro, para botar comida no prato, para realizar ações, para um monte de coisa. Para comprar um aspirador robô. Sei lá, né? Trabalha também para tudo isso. Trabalha para não ficar parado com a cabeça cheia de coisa. Trabalha porque gosta. Mas adorar a Deus na reunião com os irmãos, num culto que só existe para adorar a Deus, é o que a gente faz só para adorar a Deus. E se eu não adoro a Deus com os meus irmãos e falo: não, mas o Senhor é adorado da forma como eu vivo, o Senhor é adorado quando eu vou trabalhar, o Senhor é adorado com o meu estudo, o Senhor é adorado com, sei lá, o que eu posto na internet. O Senhor é adorado quando eu mando um superchat para aquele podcast. O Senhor é adorado. Não, meus queridos. Ele é adorado agora, que você tem essa consciência, mas passa um tempo sem fazer a adoração única e exclusivamente a Deus para ver se você não vai depois confundir o trabalho para adoração, no qual você também é dinheiro, com o ganhar dinheiro como forma de adoração e mamão vira seu ídolo. Vê se isso não vai acontecer. Vai acontecer. Se a adoração exclusiva a Deus não qualifica o resto todo da minha adoração, em breve todos os outros ídolos vão tomar o meu coração. E é isso que a gente faz aqui hoje. Com frequência a gente diz: o culto começa agora, mas ele não acaba quando termina aqui essa reunião. E amém, é verdade isso. Mas se não começa aqui, também não começa, viu? Também não começa.
Segundo, né? Amanhã eu vou trabalhar e é para a glória de Deus, amém. Na outra segunda também, né? Aí chega uma hora que você fala assim, não tem que trabalhar, tem que... E a parte da glória de Deus é esquecida. Aqui nós nos lembramos o motivo pelo qual nós fazemos todas as outras coisas. Aqui nós nos lembramos que nesse falso santuário, porque ele é um santuário de mentirinha, nós lembramos que nós somos o verdadeiro santuário. O Ed Renekiewicz disse isso uma vez e ele tem toda a razão. O domingo é o dia que eu me lembro que todos os dias são do Senhor. A igreja é o lugar que eu me lembro que o Senhor é o dono de todas as coisas. O templo, né? O templo é o lugar em que eu me lembro que Deus está em todos os lugares. O pastor é aquele que me lembra que todos nós somos sacerdotes. Entendeu? Então o que está acontecendo aqui hoje, meus queridos? Estamos cultuando a Deus para lembrar que todos os dias nós cultuamos a Deus. Mas para de se lembrar isso, você vai esquecer do resto. Tenta só cultuar a Deus no resto, você vai parar de cultuar. Aqui a gente lembra o propósito, que é que Deus seja glorificado na nossa vida. Em cada momento, em cada passo, em cada atitude. Amém, meus irmãos? Então vamos orar pedindo que o Senhor nos lapide para sermos pedras que glorificam a Ele, queridos. Vamos orar? Fale com Deus. Coloque diante dEle esse seu desejo. Identifique se você está estagnado nessa caminhada de se assemelhar com Jesus. E peça que o Espírito Santo te mova nessa direção. Queridos, deixa eu atrapalhar a sua oração um pouquinho, mas você já começou a orar, continua. Mas deixa eu dizer uma coisa. Às vezes a gente precisa tomar decisões objetivas, tá? Você pode ter sido muito impactado, assim, não, realmente é verdade isso, né? Muito convencido, né? Impactado talvez seja forte, mas convencido, né? Realmente, isso aí é verdade. Mas se você não tomar uma decisão objetiva no seu estilo de vida, acrescentar no seu estilo de vida edificação, seja aqui pelos meios que a igreja oferece, como grupos, estudos bíblicos, o que for, ou seja, por outros meios, se você não acrescentar uma mudança no seu estilo de vida, a sua decisão tomada hoje, ela vai durar pouco tempo. Talvez ela dure mais, você pode ser uma pessoa muito mais dedicada do que eu, mas eu me conheço. Eu me conheço. Se você não tomar uma decisão, e se você for como eu e como 95% das pessoas, dificilmente vai ter uma mudança nessa sua caminhada de parecer com Jesus. Tome decisões objetivas de ser transformado à semelhança de Jesus pelo poder dele. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu
Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Vamos colocar em pé, vamos cantar que ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Ele é digno da nossa canção, do nosso louvor, de toda a nossa vida. Nosso propósito é oferecer sacrifícios de adoração a Ele. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome sobre todo o nome. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Louva a santidade de Deus. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Ele é santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Que nós sejamos edificados sobre o fundamento que é Jesus Cristo, o alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser lançado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem
nosso Deus, ao iniciarmos esse momento de culto, ó Pai, nós pedimos que o Senhor fosse engrandecido nas nossas vozes, oração, na ceia, na pregação. Senhor, esse é o culto que nesse momento nós prestamos ao Senhor. E assim como o nosso coração, ele tem as suas imperfeições, mas é sincero, verdadeiro ao Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Mas o pedido que fazemos agora, Deus, é pelo culto que continua, que o Senhor continue glorificado, exaltado, louvado, pelas pedras vivas, a semelhança da pedra viva, que edificam um santuário onde são oferecidos sacrifícios espirituais. Que o Senhor seja exaltado na igreja, que não é um prédio, mas que é um povo que é um templo no qual o Senhor habita. Que o Senhor seja exaltado, ó Pai, como foi essa noite, em cada momento da nossa vida, por mais trivial que seja, por mais ordinário que seja, que o Senhor seja glorificado, porque não há outra razão para a nossa existência que não seja que o Senhor receba toda a glória. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a pedra que os construtores rejeitaram, que se tornou a pedra angular, o amor de Deus o Pai, que faz mudar o mundo, a comunhão, a consolação, a edificação do Espírito, estejam com todos aqui, e com todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, espalhados que sejam pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar.